Pessoal, boa noite a todos, então, né? Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, tá? São quase 7h10, né? E vamos começar. Boa pergunta, né, Raila? Mas já aguardamos o horário, né? E vamos dar sempre sequência aqui no nosso conteúdo, independentemente do número de pessoas, né? O conteúdo segue, ele é sempre considerado dado, tá? Deixa eu projetar minha tela aqui para vocês. Pessoal, então sempre retomando, né, o nosso cronograma para que a gente veja bem como estamos andando, né, ao longo do tempo. Então, hoje é a aula aqui do dia 2 de setembro, a gente vai para a quarta aula sobre o livro do Morgan, o livro de imagens e metáforas organizacionais. Se atentem, porque semana que vem, 7 de setembro, né, cai numa terça-feira, é feriado, né? Então, nós iremos nos ver depois da aula de hoje, daqui uma semana, no dia 9 de setembro, quando a gente volta com o mesmo conteúdo do Morgan, né? Um outro capítulo só do livro, tá? Pessoal, então, dando sequência ao conteúdo e, como eu disse, essa aula do Morgan eu sempre começo tentando amarrar os conteúdos, porque é um conteúdo longo, né? E em função de ser longo, nem sempre é fácil a gente manter o fio da meada de como que as coisas estão conectadas. Então, a gente está na unidade 2 da disciplina, que trata do processo de análise organizacional. Então, nós estamos nos ocupando aqui nessa unidade de ver as teorias administrativas voltadas para o processo de análise organizacional. A gente viu na unidade 1 que as dimensões básicas de análise das organizações, né, são estrutura, ambiente e estratégia. Então, todo o processo de análise organizacional sempre vai girar em torno de pelo menos uma dessas dimensões. E agora, especificamente, a gente está na unidade 2, tratando da proposta de análise organizacional do Morgan, do Garrett Morgan, que é essa proposta baseada em imagens, né? Então, o que o Morgan faz é propor uma análise da organização, é um modelo gerencial de pensar o negócio. Então, ele ensina para a gente como que um gestor pode imaginar e estruturar o negócio dele do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de ambiente, do ponto de vista de estratégia, por meio da comparação da organização com objetos e situações, ou seja, por meio de metáforas. E, bom, são várias as metáforas, de acordo com cada uma, a organização assume um tipo de negócio, de funcionamento, de estrutura, de ambiente ou de estratégia, né? A gente já viu três, né? A gente já viu três metáforas até aqui. Então, a proposta de análise organizacional do Morgan baseada em máquina, em organismo e cérebro. E hoje a gente vai ver a proposta de metáfora organizacional, ou de análise, ou de modelo de negócio do Morgan baseada em cultura. E como eu já disse e repito, pessoal, é importante manter esse fio da meada para que vocês vejam sentido no conteúdo que a gente está falando. Então, lembrem-se o que eu venho destacando nas últimas aulas sobre o Morgan. Para entender a obra dele, o que vocês precisam? Primeiro, entender o que é a obra em si, que eu já falei, é um modelo gerencial que ensina a pensar a organização e não necessariamente a fazer, não é um modelo operacional, então é algo para um gestor, né, que ele oferece. E segundo, vocês precisam entender da onde que essas coisas saem, que é justamente das teorias que nós já estudamos, porque isso tudo vocês vão ver que está relacionado uma coisa com a outra, né? E isso tudo agrega conhecimento. Então, o que a gente viu até aqui? Se vocês recuperarem as dimensões básicas de análise das organizações, que eu até abri aqui os slides para ficar bem claro do que a gente está falando, né? As dimensões básicas de análise das organizações são estrutura. O que é estrutura? A gente viu aqui, né? A estrutura da organização é como a tarefa é dividida e coordenada dentro da organização. Então, é a parte física, é quem manda em quem, são os processos, é a divisão de tarefas, é o fluxo. Então, isso é estrutura.
E o que a gente viu nas imagens do Morgan até agora? Nós vimos basicamente 3 imagens focadas na análise organizacional de estrutura. Né? Porque se vocês verem, quando uma organização assume um modelo, né, de negócio baseado em máquina, quais são as consequências? Fortemente na estrutura. Então, é um método mais racional, mais burocratizado, onde há uma concentração de poder na mão das pessoas. As organizações são mais burocráticas. O que é isso? É estrutura. Organismo é a mesma coisa. Quando um negócio assume um modelo de organismo, é uma organização mais flexível, não é isso? Uma organização que fala em ciclo de vida, que fala em saúde das pessoas, né? E isso tem rebatimento aonde? Na estrutura da organização. Mesma coisa com o cérebro. Quando a gente falou lá de planejamento holográfico, né? Redundância das partes, tem que ter processos que são repetidos na organização. O que é isso? É estrutura, é organização do trabalho. E eu estou falando isso por quê? Porque agora, essa imagem específica de cultura, o Morgan vai oferecer para nós não uma análise de estrutura, mas sim uma análise de ambiente. Então, nós vimos na aula de dimensões básicas o que é um ambiente. O ambiente, né, são todos os componentes internos e externos da organização. Então, externos, consumidores, concorrentes, e tem também os internos, que a gente viu lá, por exemplo, né? Pessoas, tecnologia e estrutura. Então, são características do ambiente interno. Então, hoje a gente vai ver, o Morgan vai chamar a nossa atenção para um pensamento gerencial sobre o ambiente interno da organização, exclusivamente focado nas pessoas, que é a imagem da cultura. E também, como eu já destaco para vocês, essa imagem está relacionada a qual dimensão, qual modelo interpretativo lá do que a gente chamou de nova TGA, né, que o Reed disse. É um modelo de conhecimento. Então vejam aqui, ó, é o que eu havia colocado no slide. Né? O que o Reed disse nesse texto? Olha, eu vou organizar 200 anos de teoria e todas as teorias que falam sobre conhecimento eu vou agregar nesse modelo interpretativo baseado no conhecimento. E vejam aqui que uma das teorias que ele próprio destaca é a da cultura organizacional. Então, o que o Morgan vai estar falando hoje para a gente? Como que nós podemos pensar a cultura da organização, e essa proposta dele está vinculada, de um lado, ao modelo interpretativo do conhecimento, do Reed, e claramente ligada à teoria de análise organizacional relacionada a ambiente interno. Tá? Então, pessoal, isso é só a costura, tá? Como eu falei, a costura teórica para vocês entenderem exatamente do que nós estamos falando aqui quando a gente falar de imagem organizacional baseada em cultura, tá? Bom, vamos especificamente a ele, né? Então, o que o Morgan traz para nós nesse capítulo? Como eu falei, pessoal, ele traz a proposta do gerente, do gestor, pensar a cultura da organização. Né? É isso. Essa é a proposta, esse é o objetivo do capítulo. Né? E aí vocês devem se lembrar lá na primeira aula quando eu falei, né? O gestor, o administrador, precisa estar pronto também para fazer gestão de coisas, de objetos, de situações abstratas. Lembram-se disso? Né? E é exatamente isso aqui. O que é a cultura? É algo abstrato. Né? E sim, isso é importante no negócio e a gente vai ver daqui a pouco como. Bom, antes de qualquer coisa, é importante vocês entenderem o que é cultura, pessoal. Tá? A cultura é como a burocracia. Tá? Quando a gente fala na aula sobre cultura, né, eu acho que é sempre uma boa oportunidade, porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar com os alunos sobre um assunto, só que sobre um aspecto mais acadêmico e realmente científico, né? E sair um pouco desses termos que têm uma conotação popular muito difundida, né? Como é o caso da cultura, como é o caso da burocracia. Então, eu gosto de sempre falar sobre isso, porque eu acho que sempre acrescenta para as pessoas, para elas notarem que não tem só aquela coisa que a gente fala em rede social sobre cultura ou algo do tipo. Né? Do ponto de vista do fenômeno, pessoal, do objeto, o que é cultura, pessoal? Vocês têm que entender que cultura sempre, independentemente de qual seja ela,
ela sempre vai ter dois aspectos centrais, que são a receita do que é cultura. Primeiro, cultura sempre é um conjunto de valores, normas, rituais, crenças. Então, o que é norma? Por exemplo, aqui todo mundo se veste de um jeito. Isso é uma norma social, né? O que é um ritual? Ah, sempre o jogador, antes de entrar no campo, ele dá 2 pulos com a perna direita. Isso é um ritual, né? O que é uma crença? Uma crença, nesse caso, vou dar um exemplo até negativo, mas o que é uma crença? O cliente sempre tem a razão, né? O que é um valor? É algo que você, de fato, valoriza. A vida, por exemplo. Então, a vida é um valor. Então, cultura, a primeira coisa, vocês precisam entender que é isso, pessoal. Então, cultura diz respeito a todos esses fenômenos que são completamente abstratos, estão dentro da cabeça de cada uma das pessoas. Todos nós temos valores, normas, rituais, crenças, né? Valor, família. Ah, eu sou uma pessoa que valorizo muito a família, né? É um valor, né? Norma. Então, eu não posso, por exemplo, sentar na mesa de boné. Então, uma norma que tem lá na minha família, né? Lá onde eu moro. Tá? Então, ritual. Eu gosto de tomar banho todo dia de manhã antes de trabalhar. É praticamente um ritual. Então, isso é cultura, pessoal. Então, vejam o nível de fenômeno que a gente está falando aqui. Uma coisa completamente abstrata. Então, esse é o primeiro elemento da cultura que vocês precisam entender. Só que isso, pessoal, valores, normas, crenças, rituais, se forem só individuais, ou seja, é um valor que só eu tenho, né? Então, aqui na comunidade do meu prédio, por exemplo, só eu tenho determinado valor, por exemplo, o valor de cuidar do elevador, né? Então, se é algo só individual, isso não é cultura, pessoal. Por quê? Porque a cultura precisa ter valores, normas, rituais, crenças que sempre são compartilhados. Não existe cultura de uma pessoa só. Tá? Então, o que vocês precisam entender sobre o fenômeno em si, para aí a gente ir para a metáfora, para a análise organizacional sobre como isso vai se manifestar e funcionar e ser gerido dentro da organização, vocês precisam entender que é isso. Valores, normas, rituais e crenças sempre compartilhados, pessoal. O que é compartilhado? O que a ciência diz é que qualquer grupo de 3 ou mais pessoas é um coletivo. Tá? Então, nós vamos pensar em cultura, desde cultura mais ampla, como, por exemplo, a cultura de um país, né? Então, tem valores que são comuns a todo brasileiro, entre aspas, né? Ou a quase todo brasileiro. Então, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o modelo do Hofstede daqui a pouco, que o brasileiro ele é predominantemente um cidadão considerado coletivista, né? Vocês vão ver o que é coletivista. Então, desde valores que são compartilhados em nível de país ou até de planeta, isso é cultura, ou valores, crenças, rituais que são compartilhados por grupos menores, como, por exemplo, uma empresa. Independentemente do tamanho, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10, pode ser 1.000, pode ser 2 milhões, pode ser 20 milhões, o fenômeno cultural só se dá com desses valores, normas, crenças, rituais, todo mundo faz, todo mundo compartilha, todo mundo, como eu disse, com todas as aspas, né? Então, isso é cultura, pessoal. O Hiron diz aqui, é mais comum a empresa que internaliza nas pessoas seus valores e crenças ou elas já selecionam quem já compartilha pelo processo de recrutamento e seleção? É uma ótima pergunta, porque vocês já começam a entender, antes até de eu falar, as aplicações disso aqui que a gente está falando, né? Por quê? Porque se eu estou falando que o valor interfere no comportamento da pessoa, né? Por que eu não contrato pessoas que só vão ter valores, portanto, comportamentos que vão estar alinhados com o meu negócio? Então, essa é a primeira aplicação que a gente pode pensar, né, Raio, no processo de recrutamento e seleção. E assim, não tem como eu te falar, é mais comum isso, porque eu não conheço todas as empresas. Mas o que eu posso te dizer do ponto de vista de gestão? É mais inteligente você já começar a fazer isso no processo de recrutamento e seleção, né? Então, é mais efetivo. Você tende a selecionar pessoas
que vão estar mais alinhadas com missão, visão, valores, crenças, rituais da organização. Portanto, elas tendem a, não necessariamente, mas elas vão tender a ter um melhor desempenho, né? Um melhor vínculo, ela se sentindo mais identificada com a organização, ela vai entregar mais, ela vai trabalhar mais satisfeita. Tudo isso em tese, tá? Mas é como eu falo para vocês, é o que a gente conhece, é o que a gente sabe que pode ter efeito, né? Então, entre vou desconsiderar essa ferramenta, que é a cultura, para fazer recrutamento e seleção, e não, vou olhar a cultura para fazer um recrutamento e seleção e eventualmente ver quem é mais alinhado com a minha missão, visão e valores, o que é mais inteligente do ponto de vista de gestão, com certeza, é você inserir esse tipo de filtro dentro do processo de recrutamento e seleção, tá? Então, sim, hoje, agora, o que eu conheço, né? O que eu sei? Com certeza, né? Então, se você vê, basicamente, todos esses processos de recrutamento e seleção das grandes empresas, pessoal, das grandes empresas, né? E aí eu estou falando de grandes mesmo, tanto nacionais quanto internacionais. Google, lá fora, aqui dentro, por exemplo, a Ambev, todas essas grandes empresas privadas, TIM, né, que tem grandes, principalmente programas de trainee, tá? Que é quando aquela contratação que a pessoa entra jovem, né? Então ela não entra com valores, normas, crenças muito cristalizados, ela ainda tem uma flexibilidade para mudar e aprender. Esses programas são completamente focados em identificação cultural, né? Podem avaliar. Inclusive, a gente viu agora, que eu sei que não é algo cultural, é algo étnico, né? Tiveram organizações fazendo um processo de seleção de trainee só para pessoas negras, por exemplo, né? Então, é claro, é uma outra avaliação, né? Isso não envolve só cultura, é uma questão mais étnica, mas com certeza também está relacionada à cultura desse povo, né? Então, essas grandes empresas desde já fazem isso. Muitas, inclusive, dão um certo peso grande nessas coisas. Por exemplo, todas essas grandes organizações, pessoal, para as pessoas que chegam lá no final do processo seletivo, tá? Imagina você começou um processo seletivo, né, um filtro enorme e está chegando nas etapas finais. Todos vocês vão ter as redes sociais reviradas por essas organizações, né? Então, elas vão olhar lá o que vocês postam, o que é público, o que vocês deixam, o que vocês frequentam, que tipo de coisa vocês valorizam, tudo isso o quê? A partir dos posts que vocês fazem. Por quê? Porque elas estão interessadas nos valores de vocês, em conhecer vocês culturalmente, né? Então, eu não sei se é mais comum, tá, Rairon? Mas, com certeza, do ponto de vista de gestão, é muito inteligente fazer isso, tá? Então, basicamente, cultura é isso, esse é o fenômeno. Nós estamos falando aqui de algo abstrato, valores, normas, crenças, rituais, que são sempre, tá? A palavra-chave é compartilhadas. Alguém quer falar alguma coisa? Até então não, professor. Tranquilo. Tá legal. Bom, isso que eu falei é do ponto de vista bem introdutório da teoria cultural. Por quê? Porque eu estou falando de definição de cultura como um todo, não só a cultura organizacional, né? Cultura como um todo são valores, crenças, normas, rituais compartilhados. Como que isso que é externo se manifesta internamente? E aí a gente chega então à questão da organização, da cultura chamada cultura organizacional, pessoal. Então, como esse objeto ele é encarado do ponto de vista da gestão, né? Como que um gestor pode lidar com a questão da cultura? Né? Quais decisões ele pode tomar a partir de variáveis, de situações que vêm da cultura da organização? Bom, primeira coisa, como eu falei para vocês, é entender que a cultura se manifesta em níveis. E a empresa é um nível da cultura que está se manifestando. Tem valores, normas e crenças que são do país, tem valores, normas e crenças que são do continente, tem valores, normas e crenças que são da região do país, tem valores, normas e crenças que são do estado, tem valores, normas e crenças que são da cidade e vão ter valores, normas e crenças que são da empresa. Então, por isso que é importante entender
Primeiro, que a empresa é uma representação, é uma mini sociedade, né? Então, por isso que peguem, né, por exemplo, por que que uma organização, quando vem, né, uma organização que vem de fora, vem para o Brasil, ela prefere contratar para certas posições, né, prefere contratar profissionais brasileiros. Porque certamente são posições onde ela diz, não, aqui a gente não pode ter um prejuízo de adaptação cultural. Nesse caso, nesse cargo aqui, a gente precisa, né, sei lá, estamos abrindo uma empresa em Dubai. Aqui a gente vai precisar ter alguém que é árabe, né? Sei lá, alguém que é da área ali na região. Por quê? Porque é alguém que consegue entender a sociedade onde a organização está inserida. Porque a organização sempre vai ser uma representação, uma mini sociedade onde ela se encontra. Tá? Então, dentro ali daquele ambiente onde a empresa está inserida, ela vai produzir e compartilhar conhecimentos, valores, crenças com a sociedade onde ela está inserida, né? Então, eu vou falar depois para vocês o exemplo do Sabin, né? Tenho também o exemplo da Ambev e assim por diante, né? Dentro da organização, a gente também tem, dentro da organização, divisões subculturais, pessoal. Então, quem já trabalhou, quem não trabalhou, já viu aquela, né, aquela piada assim, o pessoal fala, lá vem o pessoal do RH, né? Que sei lá, porque a pessoa chegou pedindo um treinamento, aplicando um questionário, que é típico do pessoal de recursos humanos, né? Mas sempre dentro de certas empresas, já vi essa conversa, né? Lá vem o pessoal do RH. Por quê? Porque as pessoas identificam que o RH tem uma subcultura, um subcomportamento. E é assim também dentro da empresa. Então, também dentro da empresa tem valores, crenças, normas que vão ser compartilhados por todos da empresa e também tem valores, normas, crenças que vão passar a ser compartilhados só por pessoas dentro de um departamento da empresa. Né? Então, o mais importante de vocês entenderem é como que isso se dá em níveis. Por quê? Dependendo do nível, vai haver uma cultura, um comportamento, um valor esperado. E se há um valor esperado ali dentro, em termos de comportamento, de ação, de pensamento, há também um resultado esperado associado a isso, né? Então, quem nunca viu, né, aquela história da premiação, do quadrinho, né, que fica lá, funcionário do mês, né? Pessoal, aquilo em geral é um tipo de reconhecimento extremamente social, né, que é legal, que é bom. Um reconhecimento que todo mundo quer, né, ser um destaque ali, eventualmente, do mês. Só que, vejam, aquilo está em um nível de reconhecimento social das pessoas. Ou seja, elas estão sendo reconhecidas perante a sociedade. Agora, será que o chefe dela está reconhecendo ela? Será que o pai dela está reconhecendo ela, ou seja, o colega que trabalha com ela? Né? Será que os colegas dela estão reconhecendo ela? Então, eu digo isso por quê? E por que isso ilustra a questão da cultura? Dependendo do valor que a pessoa tem, pode ser que ela não perceba as ações da organização como uma ação de reconhecimento. E muitas vezes o gestor fica lá colocando um quadrinho na parede para falar que aquela pessoa é funcionário do mês, quando na verdade ela preferiria receber só um elogio daquele chefe. Entendem? Então, esse é o tipo de situação bem prática e bem aplicada que ocorre muito nas organizações, né? Esses tipos de reconhecimento, que são reconhecimentos, como eu falei, válidos, mas que não acessam e não consideram a cultura individual ou daquele grupo em termos do que ele valoriza para ser reconhecido. Isso tudo, pessoal, são decisões que o gestor precisa tomar refletindo sobre cultura, né? Deem uma olhada aqui, eu procurei, por isso que eu estou gostando dessas coisas de dar aula na internet, porque você procura todos os conteúdos que você precisa instantaneamente, né? E eu procurei algumas coisas que eu já li sobre o Hofstede e tudo mais, achei muito fácil aqui, né? Deem uma olhada, pessoal, na proposta de um cara de sobrenome Hofstede, né? Que foi um psicólogo social que estudou cultura. Então, deem uma olhada aqui, como que o Hofstede disse
que a cultura pode se manifestar, né? Quais são os tipos de cultura que a gente pode ter numa sociedade, numa empresa, né? Para que vocês entendam o que eu estou dizendo aqui, que é conhecer os valores das pessoas, conhecer a cultura, é conseguir agir sobre os resultados que elas esperam. Infelizmente, eu não consegui achar um bom em português, tá? Mas vocês não vão ter dificuldade, porque eu vou explicar aqui para vocês. Mas quais são os tipos de cultura que o Hofstede propõe? Ele fala que tem um tipo de cultura individualista coletivista, ou seja, grupos de pessoas que preferem priorizar as metas do grupo e grupo de pessoas que preferem priorizar as metas individuais dela. Então, vejam, se eu tenho uma equipe, pessoal, de trabalho que precisa construir um protótipo de modo cooperativo, é melhor que eu coloque dentro dessa equipe pessoas que têm uma cultura coletivista ou individualista? Coletivista. Por quê? Porque o produto que está sendo demandado ali é um produto que vai nascer melhor se ele for criado coletivamente. Então, se eu coloco alguém que tem uma cultura, por exemplo, individualista para trabalhar em grupo, possivelmente vai dar algum problema. Por outro lado, eu tenho trabalhos que são de produção individual também, né? Imaginem lá a mesma coisa, só que agora uma criação de uma propaganda, né? De uma logomarca. Eu chego lá para o arte finalista, não tem como esse arte finalista criar uma logomarca, pessoal, começando abrindo uma sala assim, falando, pessoal, e agora? Vamos colocar aqui a forma redonda ou a forma quadrada? Vamos colocar verde ou amarelo? A criação de uma arte é uma criação completamente individual. Então, se para a função de criar arte finalista eu coloco alguém que tem uma cultura individualista, muito possivelmente essa pessoa vai produzir essa função melhor. Por quê? Porque são os valores, as rotinas, os rituais que ela já tem. E assim por diante, pessoal. Então, vejam como é uma ferramenta extremamente rica para o gestor. A partir do momento em que ele identifica, ele tem o diagnóstico sobre qual é a cultura em todos esses níveis, qual é a cultura da minha empresa como um todo, qual é a cultura da toda a minha área meio, qual é a cultura só do meu departamento de RH. Quando o gestor conhece isso, ele tem um mapa muito detalhado sobre que tipo de comportamento e resultado ele pode esperar das pessoas. E aí ele pode tomar decisões em função disso, entende? Então vejam como a cultura é sim uma ferramenta muito poderosa de gestão, né? E é isso tudo que o Morgan traz à nossa atenção, né? Se o gestor conseguir potencializar a cultura organizacional, combinando essa cultura com o negócio da empresa, tanto melhor. Vejam aqui, por exemplo, vejam, né, por exemplo, o exemplo que eu trago, né, do Sabin. Pessoal, por que eu trago do Sabin? Bom, primeiro que o Sabin já foi considerado, eu deixei de acompanhar esses rankings já tem um bom tempo, né, mas eu me lembro que ele já foi considerado a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no ramo, né, muitos e muitos anos seguidos, né? O Sabin realmente tem uma gestão de ponta que a gente vê, e a gente vê isso quando a gente vai lá. O Sabin é o laboratório, né, de fazer qualquer tipo de exame de saúde que você precise, exame diagnóstico, né? E que tipo de comportamento eu queria chamar a atenção para destacar a cultura do Sabin, pessoal? Bom, vocês já viram, quem já foi lá, né? O atendimento do Sabin, né? As pessoas que ficam atendendo ali, né, para pegar os exames, receber a amostra que você leva, encaminhar, as pessoas têm duas características muito claras, pessoal. Elas são extremamente efetivas, né? Não tem erro, você pode entregar um calhamaço de exame ali que você precisa fazer. Pouquíssima base de erro, ela confere tudo, pede tudo, o controle é super rigoroso.
eles são super rigorosos nesse controle que precisa ter, né? Chama a atenção. E outra é uma conduta que eu chamaria assim de uma conduta, vamos dizer, ética. Percebem? Porque, pessoal, o que eles estão lidando ali? Eles estão lidando com o exame, com vida, com saúde das pessoas, né? Alguém já viu ali um atendente do SEBIN pegando uma amostra de exame assim, tampando o nariz, né? Ai, nossa, vou pegar isso aqui e tal. Não, a pessoa coloca uma luva, né? Veste, coloca uma luva, né? Pega o exame, coloca. Então, vocês veem que o comportamento deles diante da situação é muito guiado por um certo tipo de valor. E se a gente olha aqui a dimensão do Hofstede, a gente consegue enxergar completamente, né, a questão exatamente do comportamento individualista, né? Ou seja, que são pessoas que são muito mais focadas no atendimento daquele cliente que está ali, né? São pessoas discretas, né? São pessoas que não se relacionam socialmente, né? Elas ali com o cliente, eu estou querendo dizer, né? Então, se a gente pega a questão do SEBIN, certamente o recrutamento e seleção que eles fazem para aquela posição ali tem ali algo baseado em cultura, né? Porque eles esperam alguém ali que seja discreto, educado, calmo, né? Que consegue lidar com situações, em geral, desagradáveis. Então, tudo isso são questões culturais de comportamento, de pensamento, que a gente vê bem claramente representada na cultura de viés individualista, né? Então, vejam, né, voltando, é por isso que eu digo, vejam como a cultura pode ser, sim, um vetor de gestão muito importante. Né, pessoal? O que é necessário? É necessário vocês estarem preparados para isso, né? Ou seja, vocês valorizarem isso, vocês interiorizarem o valor da cultura como gestores, né? Porque hoje realmente isso é uma realidade. Como a gente viu aqui, há organizações fazendo seleção baseada exclusivamente nos valores na cultura que ela espera que os funcionários tenham, né? Então, indo para a finalização, né? Como eu falei, pessoal, isso aqui, a proposta de análise organizacional, de modelo de negócio baseado em cultura que o Morgan traz para nós, é uma análise sobre o ambiente da organização, né? Ele não é uma análise sobre a estrutura, como a gente viu. E ela se aplica, né? Ela se aplica às organizações de todos os tipos. Organizações que são flexíveis ou inflexíveis, abertas ou fechadas, normativas ou empreendedoras. Então, como eu falei para vocês, vocês vão começar a perceber que as imagens, as metáforas, dentro da organização, às vezes tem mais de uma. Geralmente tem mais de uma. Então, a organização que é máquina, ela também vai ter uma cultura. A organização que é cérebro, ela vai ter uma cultura. A organização que é organismo, ela vai ter uma cultura. E assim por diante, né? As vantagens que essa análise organizacional do negócio, né, ou que essa proposta que o Morgan traz para nós, são essas, né? Então, realmente, dá uma ênfase no lado humano, simbólico, né, compartilhado do negócio, né? Então, sai daquela visão de gestão baseada só nas questões concretas, como eu falei, que são importantes, objetivas financeiras, estruturais, de negócio, assim por diante, e passa a olhar para o ambiente interno das pessoas, como pode se melhorar as pessoas e fazer que isso tenha um impacto no negócio. Tá? Então, isso é importante também. Quando a gente fala de cultura, pessoal, organizacional, não é pegar a organização e transformar a organização numa festa. Agora vamos promover cultura aqui. Não, é transformar, é promover a cultura desejada pelo negócio. Tá? Ou seja, encarar a cultura como um vetor de produção. Tá? Claro que ela também vai ajudar o desenvolvimento individual das pessoas, mas do ponto de vista da gestão, como administrador, como gestor, é fazer a gestão da cultura para atingir o fim do negócio, né? E fazer isso com ênfase nessas questões, lado humano, significado, compartilhado e assim por diante. Talvez de todas as imagens seja a que esteja a desvantagem que eu considero mais grave, pessoal, que é realmente, né, a cultura é muito boa e é assim, ele pode ser isso tudo que a gente está dizendo, um ponto de gestão muito importante,
mas realmente a cultura também é algo que pode ser bastante perigoso, tá? Por quê? Porque é por meio da cultura, pessoal, que a gente faz as pessoas acreditarem nas coisas. É por meio da cultura que a gente faz as pessoas agirem. É por meio da cultura que a gente faz as pessoas pensarem sobre as coisas. É por meio da cultura que a gente faz as pessoas acharem o que é verdade e o que é mentira. O que é vida, o que é morte. Então, a cultura, ela pode ser, sim, também um vetor para mentiras, né? Ela pode ser um vetor para enganações, se foi feita uma má gestão. Então, uma das desvantagens é, eventualmente, né, alguém despreparado, que não conhece, fazer a gestão da cultura organizacional com esse viés negativo, né, de manipulação, de controle ideológico e assim por diante, né? Então, uma desvantagem bem grande, tá? Outra desvantagem é que cultura não pode ser gerenciada, né? Então, como eu falei, claro que a gente vai gerenciar o que a gente puder, mas como ela é eminentemente abstrata, invisível, né? As dimensões importantes são invisíveis, nós nunca vamos conseguir fazer um gerenciamento como a gente faz o gerenciamento de um balancete contábil da organização. Tá? Então, por isso que, entre aspas, a gente diz que não pode ser gerenciado. Então, claro, nós vamos agir, nós temos meios, nós temos conhecimento, nós temos procedimentos para fazer, mas nós nunca vamos atingir um nível de gerenciamento tão ótimo como outros que a gente vê na empresa. Tá? Então, essa é uma outra desvantagem da análise dessa questão dentro da organização. Tá? Pessoal, então essa é a proposta do Morgan de análise organizacional do ambiente interno baseado na metáfora da cultura. Tá? Então, são as propostas que o Morgan traz, como eu falei, para o gestor pensar em empresa do ponto de vista cultural e como ele pode, a partir desse pensamento, dessa elaboração teórica, tomar decisões práticas. Tá? Então, por hoje, da minha parte, é isso, pessoal. Eu abro, então, para vocês, né, para perguntas, questões, dúvidas, né, via chat ou aqui pelo áudio e vídeo. Tá? Acho que nessa aula tá tranquilo, professor. Eu ia perguntar a questão de manipulação mesmo, de ter um gestor que, no caso, faria de uma má fé, assim por se dizer, mas você já explicou essa parte no último slide. Ficou bem compreensivo. Obrigado aí. Tá bom. Legal. Esse é o lado ruim da cultura, né? Como eu falei, quando você dissemina o valor para as pessoas, pegue um exemplo que todo mundo pode entender, né? Quando você tem um filho, por exemplo, né? E você vai naturalmente passar toda a sua cultura para ele, né? Valores, normas e tal. Se você passa isso de um modo, não vou dizer errado, é muito difícil a gente ter certo e errado nessa questão, né? Mas se fosse, vamos dizer assim, se você passa má cultura para ele, né? Então, por exemplo, se ele aprende que mentir é bom, né? Se ele aprende que ele pode levar vantagem em cima das pessoas por meio do seu exemplo, isso tudo aconteceu por meio da cultura, né? Ou seja, por meio dos valores, crenças, rituais que foram passados para aquela criança. É assim na empresa também. Eu ia falar disso justamente porque eu trabalhei em duas empresas até que as duas, assim, de certa forma, tinham um ambiente de má fé. Aí, uma, Uhum. inclusive, era a questão do, tipo, tinha muita gente da família lá dentro, aí se tornou uma coisa muito enraizada até. Que sai um, entra outro da família e continua da mesma forma, entende? Tipo assim, Uhum. da empresa e não de uma forma boa até, não de uma forma positiva. É sempre um querendo passar por cima do outro, uma situação assim, sempre querer estar em vantagem, assim. Só a Sim, pessoa ganha, entende? É sim, isso. sim, sim. É como para Exato. E explicar duas vezes, aí eu ia questionar essa parte, mas você explicou aí no final. Só isso mesmo. legal. E isso é o traço cultural que você encontrou. Pessoal, tudo bem então? Acho que sim, né? Então lembrem-se, terça-feira que vem é feriado, né? E a gente se encontra aí, então, na quinta-feira da semana que vem. Tá? Um bom fim de semana a todos, boa noite, se cuidem Show, e até professor. lá. Boa noite, bom feriado também. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Passar bem.